20 seres sobre-humanos, cada um uma arma viva forjada pelo próprio Imperador para unir um império que abrange a galáxia e liderar sua grande cruzada. Mas esses planos foram arruinados quando os deuses do caos os espalharam pela galáxia ainda bebês, cada um caindo em um planeta diferente. De terras devastadas por toxinas a mundos dilacerados pela guerra, esses ambientes moldaram os primarcas e os transformaram nas figuras que viriam a moldar o destino da própria humanidade. Esses são os mundos natais dos primarcas. Terra é o berço da humanidade e o lugar onde a história de cada primarca realmente começa. No final do 30º milênio, a Terra era um mundo moribundo. Seus oceanos se reduziram a um único corpo de água, e no 41º milênio até este sumiu, ocupando esse espaço vazio com cidades colmeia e infraestrutura planetária contínua, tudo voltado a sustentar o Império. O Palácio Imperial domina boa parte do hemisfério norte do planeta, enquanto a Fortaleza da Inquisição fica sob o Polo Sul. Essas regiões são ligadas por uma vasta rede de catacumbas antigas, não mapeadas e perigosas, cheias de tecnologia esquecida, tornando a viagem por esses túneis praticamente impossível. Bem abaixo das montanhas do Himalaia, no coração do Palácio Imperial, esconde-se um dos locais mais importantes da história humana, os cofres genéticos onde os 20 primarcas foram criados. Eles foram quase literalmente criados pela ciência arcana do Imperador, conhecimento adquirido com o mestre da genética da humanidade na Era das Trevas da tecnologia e um toque de poder do Warp roubado dos deuses do caos. Os primarcas deveriam crescer e ser criados na Terra, mas os deuses dos quais Big E roubou não ficaram satisfeitos. O Império passaria séculos lidando com as consequências desse momento, mas há outro motivo pelo qual Terra está incluída nesta lista. Claro, nunca criou oficialmente um primarca, mas há indícios nos registros imperiais de que pelo menos um filho do Imperador pode ter sido deixado na Terra para ser criado secretamente por ele. Falaremos mais sobre isso adiante. Quimos era um mundo miserável. Envolto em nuvens de poeira e aquecido por 2 sóis, o planeta existia em um estado de crepúsculo constante, sem estrelas. Originalmente fundada como uma colônia de mineração, Quimos dependia fortemente de suprimentos vindos de outros mundos, e quando essas linhas de suprimento falharam, o planeta começou a entrar em colapso. Quando Fulgrim, primarca da Terceira Legião, chegou, Quimos já estava quase morto. Com recursos naturais quase esgotados e a atmosfera poluída, até a população já havia sido explorada. O povo de Quimos trabalhava todas as horas em que estava acordado e nenhum tempo ou recurso era desperdiçado com arte, cultura ou lazer. Sobreviver era o único objetivo. Fulgrim crescia e Quimos acompanhava. Treinado como engenheiro, restaurou máquinas de mineração abandonadas e reorganizou linhas de produção falhas. Mais tarde, como executivo, ele expandiu seu trabalho de restauração até mesmo para os postos mais remotos do planeta. Essas reformas levaram a avanços na tecnologia de terraformação e, com o tempo, as pedreiras deram lugar a florestas. O planeta se estabilizou, a indústria prosperou, e pela primeira vez em gerações, a arte retornou. Fulgrim acabou sendo mais uma maldição que bênção. Após a heresia de Horus, as forças imperiais invadiram Quimos. O monastério Fortaleza da Terceira Legião foi destruído a partir da órbita, e cada cidade-fábrica foi sistematicamente apagada da superfície do planeta para eliminar qualquer vestígio do caos. O que foi reconstruído sumiu como se Fulgrim nunca tivesse estado ali. Quimos foi colocado em quarentena permanente pela Inquisição, e desde então, nenhuma vida foi registrada no planeta. Medusa, planeta natal de Ferros Manos, orbita uma estrela supergigante, o que seria incrível se alguém na superfície pudesse vê-la. O céu de Medusa está coberto por um manto de névoa cinzenta carregada de cinzas, graças a uma paisagem que está constantemente em movimento, com suas placas tectônicas se chocando e se movendo tão violentamente que cadeias de montanhas congeladas e campos vulcânicos surgem do nada, apenas para desmoronar novamente em uma única estação. Cinzas sufocam o céu, o solo nunca descansa, e o ciclo se repete infinitamente. Essa instabilidade transformou o povo de Medusa em nômades endurecidos. Eles atravessam seu mundo em colossos terrestres, estruturas móveis gigantes que funcionam como transporte, abrigos de caça e plataformas de incursão. Os clãs sortudos caçam enormes feras com chifres chamadas Oryx, capazes de alimentar tribos inteiras. Os menos afortunados ou os excessivamente ambiciosos se desafiam contra os Yark da Montanha, predadores imponentes de pelos negros, braços longos e gosto por carne humana. Mesmo sendo perigoso, há locais ainda mais mortais que os moradores evitam. No topo da lista está Bakari, Terra das Sombras, onde dizem que Ferros Manos passou boa parte da juventude. No seu centro está Karashi, uma colossal torre de gelo que marca o local de sua chegada.
A região ao redor abriga criaturas muito piores do que os Yark, e histórias sussurradas falam de uma inteligência abominável e ancestral remanescente da Era das Contendas, ainda ativa e ainda muito perigosa. No geral, Medusa é um mundo onde a sobrevivência exige movimento constante, adaptação implacável e força absoluta, um planeta que não recompensa conforto, misericórdia ou fraqueza, o que em retrospecto explica Ferros Manos quase perfeitamente. Medusa é um dos mundos natais dos primarcas que sobreviveu, mas só por nunca ter sido realmente desenvolvido. Crescer em condições tão duras fez com que Ferros valorizasse a força que isso dava ao seu povo e sentisse repulsa pelo que ele via como fraqueza e excesso no restante da humanidade. Assim, ele optou por não conquistar seu mundo natal, deixando grande parte sem desenvolvimento. Assim, ela segue até o 42º milênio como o mundo natal dos fuzileiros espaciais Mão de Ferro, sem os luxos e facilidades que os tornariam frágeis. Fenris é um planeta extremo, que moldou tanto o primarca Leman Russ quanto seus filhos lobos espaciais. É um mundo de proporções míticas, lobos e dragões, gelo e fogo, e a sobrevivência humana levada aos seus limites absolutos. Poucos planetas do Império são tão hostis à vida, e menos ainda moldaram um primarca de forma tão completa. Fenris segue um ciclo orbital chamado Grande Ano, que dura cerca de 2 anos terranos, enquanto o planeta faz uma longa órbita elíptica em torno de seu Sol vermelho pálido, chamado pelo povo de Olho do Lobo. Durante grande parte desse ciclo, o único oceano cinzento do planeta, o Mar Mundial, fica completamente congelado. Tribos humanas sobrevivem em suas costas em enormes casas longas, suportando invernos tão letais que apenas sobreviver ao frio já é uma prova de valor. As crianças ganham um machado como primeiro presente, e as que não conseguem usá-lo são deixadas ao frio. A mensagem é clara: se não pode ajudar a tribo, não merece compartilhar seu fogo. Nem tudo é inverno rigoroso. Com o planeta esquentando, o gelo recua e os fenrisianos viram um povo marítimo. Navios vikings enfrentam mares tempestuosos, onde o clima violento e monstros marinhos disputam o posto de maior perigo para os marinheiros. Dragões marinhos e krakens gigantes espreitam sob as ondas, tornando cada viagem uma aposta entre glória e morte. Quando Fenris atinge sua maior aproximação ao Olho do Lobo, o planeta entra na Estação do Fogo. Marés gravitacionais provocam erupções vulcânicas no Mar Mundial, criando novas ilhas enquanto montanhas do ano anterior desmoronam sob as ondas. A própria geografia se torna temporária, e o mundo se remodela de forma violenta. Apenas uma massa de terra escapa desse ciclo interminável, o continente polar de Azai. O solo aqui é estável, porém mortal. A megafauna fenrisiana domina a Terra, de mamutes e alces gigantes aos infames lobos fenrisianos, enormes predadores que teriam criado o jovem Leman Russ. Ainda piores são os monstros, demônios do gelo com sangue ácido e trolls de gelo gigantescos que ameaçam até os Astartes que hoje chamam Fenris de lar. Como resultado desse ambiente selvagem, Leman Russ não conquistou Fenris no sentido tradicional. Ele uniu suas tribos pela força, liderança e sobrevivência, criando uma cultura de lealdade, resistência e orgulho marcial. Quando o Imperador chegou, Fenris não se tornou um mundo imperial submisso e permaneceu praticamente como era, assim como Medusa. Fenris ainda é um dos planetas mais perigosos do Império. Os lobos espaciais governam dos 7 grandes picos de Azai, usando o continente estável para manter sua fortaleza em segurança e controlar o planeta. Um mundo deixado intencionalmente brutal para servir como campo de provas para um dos capítulos de Space Marines mais ferozes do Império. O mundo natal de Horus Lupercal foi definido pela Ordem. Catonia foi uma das primeiras colônias da humanidade, tão próxima da Terra que foi estabelecida antes mesmo de existir a viagem pelo Warp. Infelizmente, acesso antecipado não trouxe planejamento a longo prazo. Durante a Era da Tecnologia, no 31º milênio, Catonia já estava totalmente minerada. A superfície foi abandonada e virou um deserto vulcânico, enquanto os habitantes restantes migraram para o subsolo, ocupando catacumbas, minas desmoronadas e cavernas artificiais que entremeavam a crosta do planeta. Em órbita estavam um dos últimos vestígios de que Catonia já foi uma colônia próspera. Plataforma orbital ligada ao planeta por um enorme elevador espacial, infraestrutura monumental criada para sustentar a indústria em larga escala e o transporte interplanetário. Quando o Império redescobriu o planeta, essas estruturas estavam tão degradadas que nem mesmo o Mecânicos, que assumiu o controle do mundo para extrair tecnologia útil de mineração da Era das Trevas, tirou algo delas. Elas ficaram lá, grandes demais, mal cuidadas e pairando inutilmente sobre um mundo já totalmente saqueado. Catonia virou um mundo dominado por gangues e senhores da guerra, onde os fortes caçavam os fracos até virarem vítimas.
A vida era curta, violenta e eficiente, moldando Horus no mestre da guerra que se tornou e explicando por que ele nunca mudou a situação das pessoas de lá. Porque, apesar de toda a sua miséria, Catonia era um terreno excepcional para formar soldados. Na primeira fundação, dezenas de milhares dos criminosos mais perigosos foram removidos do planeta e entregues aos escultores genéticos de Luna. Desses estoques de violência, os mais fortes foram reforjados nos Lobos Lunares, legião liderada por Horus Lupercal. Catonia foi usada repetidas vezes por todos os governantes que já teve, e terminou sua história através de um bombardeio orbital maciço dos Anjos Negros, enquanto eles avançavam lentamente para defender Terra. No final da heresia de Horus, tão sombrio e obscuro quanto o próprio cenário, é adequado ser o lado dos primarcas imortais. O primarca Vulcan vive em constante renascimento violento, conferindo a ele e aos Astartes descendentes uma resistência às piores condições da galáxia. Isso ocorre porque a cada 15 anos terranos, Nocturne tenta se destruir. Esse ciclo destrutivo é chamado Tempo de Provação, causado pela órbita instável de Prometeu, a grande lua de Nocturne. Sua gravidade desestabiliza o planeta e provoca uma reação em cadeia de desastres naturais. Milhares de vulcões entram em erupção simultânea, bloqueando a pouca luz solar que chega ao planeta. Ondas gigantescas levam os mares para o interior, terremotos racham a crosta, expondo minerais radioativos que envenenam o ar e a água. Enquanto nuvens de cinza sufocam a atmosfera, as temperaturas caem e Nocturne enfrenta quase 4 anos terrestres de inverno intenso, matando pessoas e a vida selvagem nativa, antes que o planeta volte ao calor extremo. Assim, a vida humana no planeta se concentra em 7 assentamentos permanentes chamados Cidades Santuário. Essas cidades estão ancoradas profundamente na rocha mais dura do planeta para resistir ao tempo de provação. Quando as erupções começam, as cidades de Nocturne abrem seus portões aos clãs nômades, oferecendo abrigo até o pior passar. Quando Prometeu se afasta e o planeta se estabiliza, as pessoas voltam a se espalhar pelo mundo em busca dos grandes depósitos minerais expostos pelo recente pesadelo geológico. Porém, as cidades santuário não são os únicos locais fixos em Nocturne. Uma das principais características do planeta é o Monte Fogo da Morte, um grande vulcão sagrado parecido com a Montanha dos Lobos Espaciais em Fenris. Desde a descoberta de Vulcan, o capítulo dos Salamandras realiza o rito da imolação aqui, devolvendo os Astartes caídos ao mundo que os forjou. O povo de Nocturne é, sem surpresa, resistente. Gerações expostas à radiação de calor extremo e instabilidade ambiental criaram humanos capazes de sobreviver a condições que incapacitariam a maior parte da humanidade. Eles dividem seu mundo com dezenas de espécies nativas, incluindo grandes répteis e insetos, muitos tão letais quanto o planeta. Crescer nesse ambiente desenvolveu um forte senso de comunidade em Vulcan. Ele conquistou a lealdade do povo ao protegê-los de saqueadores xenos, abrigá-los no tempo de provação, ensinar ofícios e governar como um deles, não como um semideus, apesar da aparência. Mesmo após reencontrar o Imperador, Nocturne nunca se tornou um mundo imperial padrão, e até hoje, os Astartes dos capítulos dos Salamandras são dos poucos fuzileiros espaciais autorizados a passar tempo com suas famílias de origem. Esse vínculo diferencia Nocturne e seu povo de quase todos os outros mundos dos primarcas. Diante de grandes dificuldades, essas pessoas optam por confiar umas nas outras para garantir segurança, em vez de competir por recursos. Sem recursos naturais, grandes rotas comerciais ou comida suficiente para a população, Próspero era uma péssima escolha de colônia, o que acabou tornando-a ideal para desaparecer. O planeta era visto como sombrio e desolado, tão longe da Terra que o comércio era inviável antes da viagem pelo Warp, o que faria dele um lugar bem estranho para se colonizar, a menos que se leve em conta a sua população. Prospero foi colonizado perto do fim da Era das Trevas da tecnologia, e seus habitantes eram refugiados de toda a galáxia, mutantes, excluídos e psíquicos que não tinham outro lugar seguro para ir. Naquele ponto da história humana, psíquicos e mutantes eram com razão muito temidos pela sociedade, já que tinham o hábito de invocar demônios aleatoriamente por toda parte. Por isso, enquanto muitos eram caçados e executados, às vezes grupos deles conseguiam criar pequenos refúgios espalhados pelas estrelas. Prospero era um planeta habitável, mesmo que não fosse o mais conveniente, e com parte da tecnologia incrível que trouxeram consigo, os refugiados conseguiram fundar uma única cidade, Tisca, a Cidade da Luz. A cidade original foi construída à beira-mar, entre grandes montanhas seguras, e foi na praça central da cidade antiga que Magnus, o Vermelho, pousou. Magnus cresceu rápido e tornou-se o psíquico mais poderoso do planeta.
Em poucos anos, liderou uma expedição para exterminar os Psychonuin, predadores parasitas de Próspero que atacavam mente e corpo. Com essas ameaças eliminadas, Magnus unificou o planeta e transformou a cidade em um centro de aprendizado e beleza. A cultura prosperana já valorizava o estudo e o conhecimento arcano, e sob a liderança do Gigante Vermelho, Tisca se tornou um repositório de saberes de toda a galáxia. No seu coração estava a grande biblioteca, um vasto arquivo de textos psíquicos, pesquisas e sabedoria esotérica reunidos com uma devoção quase religiosa. A cidade foi ampliada com torres brilhantes e pirâmides espelhadas que refletem as estrelas. Máquinas psíquicas geravam energia usando as mentes poderosas dos cidadãos, e a hidroponia subterrânea transformou Tisca em um paraíso. É apenas uma pena que Magnus não tivesse autocontrole. Ao descobrir cedo o plano do Mestre da Guerra de se voltar contra o Imperador, Magnus tentou alertar seu pai usando métodos psíquicos proibidos, com razão. Ele quebrou uma barreira psíquica importante protegendo o palácio em terra, deixando o Big E insatisfeito. Depois disso, ocorreu a queima de Próspero. Russ e seus lobos receberam a ordem de apresentar um mandado de prisão e trazer Magnus de volta à Terra para julgamento. Horus mudou a ordem para uma ordem de extermínio antes que ela os alcançasse, e os lobos espaciais invadiram um mundo que não era destinado à guerra. Tisca foi bombardeada e depois purgada de forma brutal e metódica. Os defensores do planeta foram subjugados, sua população massacrada e a cidade reduzida a ruínas decadentes. Nos momentos finais, Magnus percebeu a derrota e aceitou a ajuda de Tsinti, unindo seu destino ao caos. A cidade e os 1000 filhos foram tirados do espaço real e levados ao planeta dos feiticeiros no Olho do Terror. Porém, diferente de outros mundos natais dos primarcas traidores, Próspero não foi destruído. No 42º milênio, o mundo persiste, apesar de ter sido amplamente abandonado até há pouco tempo. Ao retornar à realidade, o primarca demônio Magnus transformou sua antiga casa em um novo campo de testes para armas capazes de destruir os remanescentes agonizantes do império de seu pai. Em tempos antigos, Balsacundus era um paraíso. Junto com sua lua gêmea, orbitava o mundo desértico vermelho de Baal, e por um tempo, seu povo viveu em conforto e excesso. Montanhas inteiras foram esculpidas em estátuas de governantes e deuses, e a cultura local girava em torno da arte e do luxo. O mundo não sobreviveu à Era das Contendas. Com a fome e o fim do apoio externo, Balsacundus e sua lua irmã se enfrentaram. Armas antigas foram usadas em guerras por recursos escassos, cidades destruídas, terras férteis aniquiladas por bombas nucleares e milhões morreram. O que restou de Balsacundus foi um pesadelo. O planeta virou uma terra devastada, hostil e irradiada, com tribos humanas dispersas lutando contra predadores mutantes e canibais errantes. A sobrevivência era uma violência constante, e pensar em arte ou luxo já fazia parte do passado. E então Sanguinius chegou. Desde o momento em que pousou, Sanguinius se destacou. O garoto tinha asas, para começar, mas ainda bebê. Ele foi capaz de matar predadores perigosos e sobreviver à terrível radiação sem qualquer proteção. Ao crescer, tornou-se o líder que os humanos de sangue puro de Balsacundus precisavam, matando mutantes, defendendo assentamentos e unindo sobreviventes. Ele nunca conseguiu reconstruir Balsacundus, mas deu ao seu povo algo mais importante: esperança. Quando o Imperador veio buscar seu filho, Sanguinius já o via em visões e o mundo estava preparado. Seus guerreiros mais fortes foram levados para formar o núcleo dos Anjos de Sangue, enquanto os que ficaram para trás defendiam a fortaleza conhecida como Arx Angelica. 10.000 anos depois, Balsacundus enfrentou sua maior provação até então. A frota enxame Leviatã desceu sobre o sistema Baal, consumindo toda a vida que podia alcançar. Os Anjos de Sangue recuaram para o antigo mosteiro Fortaleza, sobrevivendo apenas graças à resistência desesperada e à intervenção externa do primarca revivido Roboute Guilliman. Balsacundus ficou devastada novamente, mas Roboute Guilliman, o construtor do Império, forneceu vastos recursos aos Anjos de Sangue para reconstruir o sistema Baal e torná-lo um moderno bastião de defesa. Ninguém sabe se Balsacundus vai sobreviver para cumprir essa promessa. Caliban, o mundo natal dos Anjos Negros, era um planeta de florestas densas, exuberantes e infestadas de monstros. Predadores horríveis do Warp e do Caos, conhecidos como as Grandes Feras, tornavam a viagem e a expansão quase impossíveis, e os colonos humanos só sobreviviam criando pequenas ilhas de segurança. Fortalezas enormes foram erguidas em clareiras, com paredes de pedra protegendo contra a natureza selvagem que matava quem entrasse despreparado. Caliban tinha uma estrutura medieval com o poder concentrado nas casas nobres e seus conflitos. Guerreiros, cavaleiros armados com espadas serra e pistolas bolter saíam a cavalo para caçar as grandes feras.
Com o tempo, caçadas viraram ritual, e o valor dos cavaleiros passou a ser medido por sua habilidade como caçadores de monstros. Durante uma dessas caçadas, algo inesperado foi achado. No fundo da floresta, cavaleiros encontraram um homem selvagem que sobreviveu onde ninguém mais conseguiria. Ele foi levado à fortaleza deles e foi nomeado Lionel Johnson. Orientado pelo cavaleiro Luther, o garoto notável logo se destacou. Juntos, unificaram as ordens dispersas de Caliban e lançaram uma cruzada planetária contra as grandes feras. Quando o imperador chegou, a floresta já estava quase domada e Caliban à beira de uma nova era. Os cavaleiros mais fortes foram feitos Astartes e formaram o núcleo dos Anjos Negros. Os que ficaram para trás remodelaram seu mundo, desmatando e erguendo grandes complexos industriais para apoiar a Grande Cruzada. Essa decisão se mostraria catastrófica. Sem que o Império soubesse, as florestas de Caliban tinham outra função além de esconder monstros. Nas profundezas do planeta havia um antigo dispositivo de disformidade, provavelmente deixado pelos antigos. As florestas serviam como válvula de escape, liberando energias da disformidade acumuladas no mundo. À medida que eram destruídas, essa pressão começou a afetar tanto o planeta quanto as pessoas que viviam nele. Ao fim da heresia de Horus, quando os Dark Angels leais voltaram a Caliban, o mundo já estava instável. Até os adeptos do Administratum local e os Astartes presentes foram corrompidos pela presença do caos. Combates começaram, e a Legião bombardeou o planeta da órbita enquanto uma enorme tempestade Warp devastava o sistema. As forças unidas eram demais para Caliban suportar. O que resta é conhecido como a Rocha, um fragmento colossal do planeta escavado e equipado com motores e um propulsor da disformidade. Agora é o mosteiro fortaleza móvel dos Anjos Negros, levando os últimos fragmentos de seu mundo natal enquanto caçam os responsáveis por sua destruição. Porém, em uma reviravolta do destino, Caliban não teve seu fim ali. Na campanha dos Axe of Omen, o príncipe demônio Fastor, o Archefano, sitiou a Rocha, que obteve poder para realizar um antigo plano: usar os restos destruídos de Caliban para criar uma estação colossal do tamanho de um planeta, chamada Wormwood. A batalha por essa visão corrompida do mundo natal original dos Anjos Negros foi realmente insana, incluindo heróis como o Comandante Dante, o Grão-Mestre Azrael e os primarcas Zangron e Leon L. Johnson. É muito complexo para detalhar aqui, mas no fim, as forças lealistas viraram o jogo e Wormwood foi consumida pela disformidade, tornando o destino final de Caliban uma incógnita. Olímpia era um mundo de cadeias de montanhas imponentes e vales verdes férteis, mas ficava perigosamente próxima de uma rota estável para o olho do terror. O terreno hostil dificultava a agricultura em larga escala, então a sobrevivência dependia de estocagem cuidadosa e defesa. As cidades protegiam recursos com grandes muralhas, e a escassez moldava toda a vida. Por isso, Olímpia era dividida em cidades-estado em constante guerra. O poder mudava com frequência, mas um pequeno grupo chamado Tiranos de Olímpia mantinha-se no topo por manipulação política, assassinatos e guerras. A tecnologia no planeta era desigual, mas funcional. Tanques de aço, artilharia a vapor e dirigíveis rudimentares eram usados para conquistar terras e suprimentos. Havia progresso, mas seu objetivo era sempre vencer a próxima guerra. Como em muitos mundos da nossa lista, essa ordem caiu quando um tirano descobriu uma criança milagrosa, o primarca Perturabo. Sua infância é pouco documentada, mas seus talentos eram evidentes, vencia guerreiros experientes facilmente e resolvia problemas que ninguém conseguia. Reconhecendo seu valor, o tirano o adotou como filho, e com Perturabo como senhor da guerra, ele unificou Olímpia por meio de uma conquista metódica e implacável. Quando o Imperador chegou, Olímpia se rendeu sem resistência. Perturabo assumiu o comando dos Guerreiros de Ferro, recrutou guerreiros locais e partiu para a Grande Cruzada. Em sua ausência, o antigo tirano Damocos governou como governador imperial. Olímpia foi fundada em intrigas políticas, e após a morte de Damocos, a nobreza logo voltou a disputar o posto mais alto. Isso, somado à ajuda secreta dos portadores da palavra, transformou discussões em uma grande rebelião contra o domínio imperial. Quando Perturabo retornou, ele esmagou a revolta com máxima brutalidade. Cidade após cidade foi destruída, a população rebelde foi dizimada e até mesmo guerreiros de ferro que se recusaram a participar do massacre de seu próprio povo foram executados. Ao final, milhões morreram e inúmeros foram escravizados para reconstruir o que restou. Durante a heresia de Horus, quando os guerreiros de ferro traíram, o planeta virou novamente um campo de batalha. Forças lealistas, principalmente os punhos imperiais e os ultramarinos, sitiaram Olímpia por 2 anos. Diante da derrota inevitável, os guerreiros de ferro detonaram seus próprios estoques de mísseis, tornando o planeta um deserto sem vida, abandonado até hoje.
Chogoris, ou como o resto do Império o conhece, Mundos Planos, é um mundo temperado definido por vastas pradarias, altas montanhas e mares de um azul profundo. No começo do 31º milênio, o planeta se dividia entre duas culturas distintas. No leste estava o Império Palatino, uma potência militar bem equipada que nunca havia perdido uma guerra. A oeste vagavam tribos nômades dispersas, migrando conforme as estações e constantemente lutando entre si. Foi uma dessas tribos que encontrou Jagatai Khan. Acolhido por um chefe chamado Ong Khan, o jovem primarca cresceu entre os nômades. Após a morte de seu pai adotivo por uma tribo rival, Jagatai reagiu com violência extrema, exterminando os atacantes. Após isso, ele resolveu pôr fim às guerras tribais e iniciou a unificação dos clãs. Esse esforço chamou a atenção do Império Palatino. Esses exércitos foram derrotados por Jagatai, que se tornou o Khan dos Khans. Quando o Imperador chegou, Jagatai se juntou a ele e assumiu o comando dos White Scars e deixou Chogoris para lutar nas estrelas. Com a ausência do Khan dos Khans, as tribos gradualmente retomaram seus antigos costumes, e no 41º milênio voltaram a vagar pelas pradarias em grandes tendas e yurtas, vivendo como antes, quase como se o primarca nunca tivesse chegado. O planeta ainda abriga os filhos genéticos de Khan e o mosteiro fortaleza dos White Scars, Quanzhou, construído na montanha mais alta, onde permanece até o 42º milênio. Suas muralhas superam o que as tribos podem transpor e, em seu centro, há um macro laser chamado Fúria do Khan, sempre voltado para as estrelas. Os Night Lords são dos Space Marines mais sombrios das legiões originais, então seu mundo natal, Nostramo, também é igualmente sombrio e perturbador. Esse planeta sombrio ficava nas fronteiras da região das Estrelas Carniçais, um grupo de sóis antigos e moribundos, supostamente assombrado por xenos tão aterrorizantes que pareciam seres sobrenaturais. Nostromo orbitava um desses corpos celestes fantasmagóricos. Embora os habitantes não percebessem, pois a lua Tenebor era travada por maré ao planeta, mantendo-o em eclipse solar constante. E caso isso ainda fosse luz solar demais para a população notoriamente pálida, a quantidade insana de indústrias de Nostromo produzia tanta fumaça que eles quase nunca viam o céu. O que nos leva à próxima parte horrível deste planeta, a indústria. Nostromo tinha enormes quantidades de adamantium natural preso em sua crosta. O que, é claro, significou que quando os humanos colonizaram o planeta pela primeira vez, eles enlouqueceram e destruíram o lugar. Tão gravemente que quando o 8º primarca caiu lá, a superfície estava tão frágil e oca que ele acabou atravessando direto a camada superior da Colmeia Quintus e quase chegou ao núcleo exposto do planeta. Por isso, ao contrário de muitos irmãos, Conrad Curze nunca foi encontrado ou criado por ninguém. Mas esse não foi o único motivo. Veja, a população das cidades de Nostromo espalhadas por todo o planeta vivia em extrema pobreza, sob gangues violentas e aristocratas corruptos. As gangues eram usadas como agentes corporativos e policiais, e em Colmeia Quintus, a maior colmeia de Nostromo, Conrad cresceu, observou e desenvolveu um ódio pela criminalidade que beirava a insanidade. Com corpo e mente aprimorados, ele sobreviveu revidando a violência. Criminosos que tentaram explorá-lo desapareceram, seguidos por outros. Conrad impôs a paz através do terror. Ele virou uma punição viva, rondando as colmeias como o assombrador noturno, um bicho-papão das histórias que pais usavam para assustar os filhos. O crime não acabou por melhora das pessoas, mas sim porque as consequências eram terríveis. Menos de um ano após Curze declarar guerra ao submundo, toda a violência em Nostromo cessou, exceto a dele. O planeta foi unificado pelo medo, sob um ditador vingativo que impôs ordem absoluta. Então, o Imperador chegou e levou Curze. Sem o Assombrador Noturno, Nostromo logo desmoronou. As gangues voltaram e a corrupção floresceu. O medo que mantinha a população sob controle desapareceu, e o velho ciclo recomeçou como se nada tivesse mudado. Um golpe pôs um gangster nostramano no comando do planeta, que reteve os melhores lutadores e mandou os piores criminosos aos Senhores da Noite para virarem novos marines. Curze descobriu, é claro, e quando voltou, foi à frente de toda a sua frota. Nostromo já estava perdido, como o Assombrador Noturno sabia antes de partir, então ele ordenou que sua frota bombardeasse o planeta até destruí-lo. Macragge é um dos mundos mais famosos do Império, não porque seja o mais exótico, mas porque realmente funciona. É o mundo natal dos Ultramarines, a legião mais conhecida por seus talentos em construir impérios, então faz sentido que Macragge seja um dos mundos natais dos primarcas mais estáveis, mesmo após várias invasões em grande escala, mas isso já é adiantar um pouco as coisas. Antes da chegada do Imperador, Macragge já era um mundo humano estável e próspero.
Não é um paraíso, mais de 3/4 do planeta são cobertos por cadeias de montanhas ásperas e irregulares, mas essas mesmas montanhas tornam o planeta excepcionalmente defensável. A civilização se concentra em vales e costas, enquanto terras altas criam muralhas naturais que canalizam invasões por rotas previsíveis. É um mundo feito para manter posições. Muito do sucesso de Macragge vem do seu passado. Catônia e Nostromo podem ter sofrido por terem sido explorados até o limite pela mineração durante a Era das Trevas da tecnologia, mas essa mesma época viu Macragge como o coração de um império estelar humano independente. E embora essa civilização tenha sofrido durante a Era das Contendas que veio depois, um bom planejamento obviamente poupou o planeta da ruína completa. Então, quando a cápsula carregando o infante Robot Guilliman pousou lá, ele não foi exatamente jogado em um mundo violento e brutal como alguns de seus companheiros primarcas. Guilliman tomou o controle do planeta ao derrubar o Conselho Corrupto, e quando o Imperador chegou, Macragge se uniu voluntariamente ao Império. Antes do Império, o planeta já era o centro de Ultramar, um grupo de sistemas bem governados, com tropas, recursos e estabilidade num nível que poucas outras regiões conseguiam igualar. Enquanto Guilliman liderava a Grande Cruzada, Macragge seguia como base de sua visão, uma sociedade funcional, não só um posto militar. No coração dessa defesa está a Fortaleza de Hera. Esculpida nas montanhas e projetada pelo próprio Guilliman, ela é ao mesmo tempo fortaleza, centro administrativo e lar. Diferente de muitas fortalezas imperiais, ela vai além do funcional, com cúpulas douradas, praças abertas e passarelas de vidro integradas à estrutura. Ela foi feita para ser um lugar de disciplina e reflexão, porque em Macragge, força e ordem devem coexistir. O planeta foi em grande parte poupado dos combates que marcaram ou destruíram outros mundos na heresia de Horus, mas não totalmente. Por um tempo, isolados da luz do Astronomicon, Guilliman e seus dois irmãos, Lionel Johnson e Sanguinius, acharam que eram os únicos lealistas e fundaram o Imperium Secundus, com Macragge como capital. Devido a essa decisão, o planeta foi atacado por insurgentes liderados por Conrad Curzi e os Senhores da Noite, obrigando Guilliman a reprimir uma rebelião em seu planeta natal. Guilliman foi mortalmente ferido por Fulgrim após a heresia e levado para Macragge, onde ficou em estase. Pelos próximos 10.000 anos, o planeta resistiu sem ele. Sobreviveu a enxames de tirânides, invasões do caos, e a cada vez sua reputação como um dos mundos mais resilientes do Império permaneceu. Hoje Macragge está marcada, mas não destruída. Suas fortalezas são reconstruídas, exércitos reorganizados e defesas reforçadas com o retorno de Robot Guilliman, já curado. Ela segue como sempre foi. Sempre foi um dos mundos mais gloriosos do Império e um dos poucos que provam que o sistema pode funcionar se tudo correr exatamente como deveria. Como dissemos há pouco, nem todo primarca teve a sorte de cair em um paraíso, e o mundo em que Angron dos Devoradores de Mundos caiu é o exemplo perfeito disso. Nucaria foi um mundo erguido sobre crueldade e entretenimento. A elite dominante vivia com conforto, enquanto a classe trabalhadora muito pobre era distraída por espetáculos como jogos de gladiadores, onde escravos lutavam até a morte para entreter o público. Registros antigos indicam que Nucaria era vista como uma civilização tecnologicamente avançada antes de o Império retomá-la. Isso era evidente pelos avançados implantes cibernéticos usados para controlar seus gladiadores escravizados. Foi essa tecnologia que arruinou Angron. Capturado logo após aterrissar, Angron recebeu um antigo dispositivo chamado Pregos do Açougueiro, um espinho cerebral que bloqueava a dor, punia o pensamento calmo e incentivava a fúria. O resultado foi exatamente o que Nucaria queria. Angron se tornou o gladiador mais letal do planeta, mas ele também era um primarca, e eles são notoriamente difíceis de controlar. Nos maiores jogos de gladiadores organizados por Nucaria, Angron liderou uma rebelião. Milhares de lutadores escravizados se libertaram, lutando para abrir caminho até as ruas. Sob sua liderança, os rebeldes chamados Devoradores de Cidades travaram uma guerra ao estilo de Espartaco contra a elite dominante por anos. Eventualmente, eles foram encurralados na montanha de Fedan Mor e se prepararam para uma última resistência desesperada. O Imperador chegou e teleportou Angron para fora do planeta, deixando a rebelião sem líder. Os gladiadores restantes foram massacrados. Nucaria voltou ao normal: jogos, escravistas e silêncio. Angron ficou eternamente furioso com o Imperador e, na heresia de Horus, voltou com Logar para Nucaria, liderando a Legião dos Devoradores de Mundos. Ao saber que a história local o retratava como covarde que abandonou seus seguidores, o furioso Angron ordenou o extermínio do planeta. Cidades queimadas, populações exterminadas e Nucaria brutalizada. Durante os combates, os Ultramarines e Robot Guilliman surgiram buscando vingança pela destruição do sistema de Khalt.
Durante o duelo, Lorgar, que estava esperando por esse momento, usou a fúria desenfreada de Angron para concluir um ritual que o transformou em um príncipe demônio. O desequilíbrio de poder fez Guilliman e seus Ultramarines recuarem, e sem resistência, Lucaria foi massacrada, tornando-se um mundo demoníaco onde campeões de Khorne lutavam pelo favor dos deuses. Lucaria finalmente receberia alguma misericórdia no final da heresia, enquanto o Palácio Imperial estava sendo destruído por Angron e seus filhos, o Leão e os seus estavam presos do outro lado da galáxia, e ao se depararem com Lucaria, decidiram obliterá-la completamente. Angron sentiu seu mundo natal amaldiçoado morrer de terror, e o planeta ficou silencioso e sem vida desde então. Coltis era um deserto enorme, cerca de 3 vezes maior que a Terra, e orbitava seu Sol lentamente, levando 5 anos terrestres para completar uma volta. A vida persistia em rios e vales montanhosos, enquanto ruínas de cidades antigas e naves em órbita indicavam um passado tecnologicamente avançado. Mas é claro que quando Lorgar Aureliano chegou, Coltis tinha muito pouco a oferecer em termos de recursos ou indústria. O que ela tinha, no entanto, era a fé. O planeta era regido pela Velha Fé, liderada pelo poderoso sacerdócio chamado Pacto. Apesar das variações, a crença principal era simples. Poderes superiores existiam, o universo tinha um significado, e um salvador escolhido um dia chegaria para tirar Colchis de sua miséria. Não era uma adoração ao caos muito sutil, mas como o Império ainda não havia chegado, ninguém podia apontar isso, por isso Lorgar nunca percebeu. Em vez de rejeitar a velha fé, Lorgar a abraçou. Ele se tornou um crente devoto, um orador talentoso e logo uma das vozes mais influentes do planeta. Ele pregava que o Salvador era real e chegaria em breve. Sua mensagem dividiu Colchis em 2. Durante anos, o planeta foi destruído por uma guerra civil religiosa entre tradicionalistas e seguidores de Lorgar. Lorgar venceu, claro, afinal era um primarca, e menos de um ano depois, o Imperador chegou. Para Lorgar, isso era uma prova. Ele reviveu a antiga fé no culto ao Imperador e trouxe Colchis ao Império voluntariamente. O planeta nunca se integrou de fato, resistiu à industrialização em larga escala, pouco contribuiu para a Grande Cruzada e apenas permitiu que suas ruínas fossem saqueadas por tecnossacerdotes de Marte em busca de tecnologia antiga. Sua maior exportação não era material, era a fé, tornando Colchis conhecida como o principal mundo de recrutamento dos portadores da palavra. Quando os portadores da palavra traíram na heresia de Horus, Colchis ficou sem defesas, indústria ou valor estratégico para protegê-la. Expurgos frequentes e inúmeros planos de Lorgar deixaram o planeta quase abandonado. Mesmo assim, os Ultramarines não resistiram à tentação de se vingar por Khalt e, ao chegar ao sistema, garantiram a órbita e bombardearam a superfície com torpedos ciclônicos. As munições de classe Exterminatus romperam a crosta e causaram uma reação em cadeia que terminou na completa destruição de Colchis em uma explosão em chamas. Se ainda restam partes do mundo natal dos portadores da palavra, elas estão mais fragmentadas que Cadia. Barbaros era um planeta dividido pelo veneno. Gases tóxicos escapavam da superfície, subindo montanhas e tornando os picos inabitáveis para humanos. Por isso, os governantes alienígenas escolheram viver lá. Rebeliões dificilmente chegam até você se os humanos mal conseguem respirar fora dos vales. A população humana vivia em assentamentos dispersos sob essa linha de nuvens. Cada noite era uma aposta. Criaturas nativas rondavam fora das aldeias, e senhores alienígenas os caçavam para usá-los como mão de obra escrava dia e noite. E então, um dia Mortarion chegou. Ele não pousou entre os humanos, foi encontrado primeiro pelos senhores alienígenas. Ele foi levado e criado nos gases sufocantes do topo das montanhas, tratado pelo líder alienígena como um animal de estimação. Esse humano estranho crescia rápido, era forte, inteligente e conseguia respirar os gases tóxicos, até ficarem densos demais no topo das montanhas, garantindo que o pequeno Mortarion não pudesse se rebelar, mas certamente pudesse ser usado nas pequenas guerras que os senhores alienígenas travavam entre si com frequência. A vida do jovem primarca era combate constante, treino brutal e sufocamento lento. Mortarion ficou forte e também passou a odiar tiranos. Por fim, ele se cansou de lutar para respirar o tempo todo, e sua curiosidade o levou para baixo, até as terras baixas humanas. Lá, Mortarion encontrou seu povo. Os humanos temeram o gigante primarca no começo, mas ele ganhou sua confiança. Ele ensinou-os a lutar e usar tecnologia para suportar o veneno que os mantinha presos. Subindo mais alto nas montanhas, o ar e os humanos tornavam-se mais letais. Sobreviver exigia resistência, que virou sua principal característica. Juntos iniciaram a reconquista de bárbaros dos mestres alienígenas.
No fim da campanha, quando Mortarion e seu exército de camponeses se preparavam para escalar o pico mais alto para enfrentar seu antigo mestre, o Imperador chegou. Mortarion tentou enfrentar o alienígena sozinho, mas apesar do respirador, as toxinas eram excessivas e o Big E precisou intervir para salvar seu filho. Mortarion assumiu a Guarda da Morte e entrou no Império, mas jamais perdoou o Imperador por lhe negar aquela vitória final contra seu senhor adotivo. Tudo o que ele via era outro tirano, e esse ressentimento cresceu, levando-o a se unir ao irmão Horus anos depois em sua rebelião herética. Como muitos outros mundos natais de traidores, Barbaros também sofreu as consequências. Os detalhes são confusos. Um relato afirma que os Anjos Negros destruíram o planeta com torpedos ciclônicos, como em Colchis após o cerco de Terra, mas outro diz que foi devastado por bombas virais, o que é curioso para um planeta tóxico. Outro relato afirma que houve uma invasão terrestre total, destruindo Barbaros pouco antes do cerco de Terra. De qualquer forma, o Barbaros original já se foi há muito tempo. Claro, sempre há espaço para travessuras na disformidade. Após se tornar Príncipe Demônio, Mortarion ganhou de Nurgle um planeta chamado simplesmente de Planeta da Peste por ser seu favorito. E como é um planeta na disformidade, esse Planeta da Peste começou a se transformar em uma versão distorcida do mundo natal original do Primarca. Então, de certo modo, Bárbaros ainda existe. Assim como o Primarca que caiu lá, Inuit é um mundo de dois extremos. Em rotação sincronizada com uma estrela gigante vermelha moribunda, metade do planeta vive sob luz constante e pálida, enquanto a Terra estilhaçada permanece em noite fria e eterna. O lado escuro é uma região selvagem congelada de montanhas irregulares, campos de gelo e feras predadoras, mas ainda assim é onde os humanos daqui preferem viver e onde Rogaldorn cresceu. A maioria vive no subsolo, em colmeias profundas no permafrost, protegidas do frio e das criaturas da superfície. As pessoas já foram viajantes espaciais com domínios além do sistema, mas quando o Império redescobriu o planeta, essa era já havia passado. Porém, Rogaldorn logo os colocou de volta nos trilhos. Sabe-se pouco sobre sua infância, mas como em outros planetas, o Primarca acabou assumindo o controle. Em órbita, Dorn descobriu o maior legado de Inuit, a Phalanx, uma fortaleza estelar do tamanho de uma lua, provavelmente construída na Era das Trevas da tecnologia. Recuperada por Dorn e seu povo, ela virou a joia da coroa de seu domínio. Durante a Grande Cruzada, o mundo natal dos Punhos Imperiais foi transferido oficialmente para a Terra, uma grande honra, mas na prática, a localização no papel pouco importava. A Phalanx era o verdadeiro lar deles, e o próprio Dorn sempre teve um carinho especial por Inuit, que naquela época já havia desenvolvido seus estaleiros orbitais em um dos melhores do Império. Enquanto a Legião de Dorn recruta imundos por todo o domínio humano, muitos ainda consideram Inuit seu lar espiritual. Antes de receber o nome de Deliverance pelo Primarca Corvus Corax, Lícias era apenas mais uma lua-prisão, um satélite industrial orbitando o mundo forja de Kievar. As guildas tecnológicas de Kievar escavaram a lua, tornando-a um complexo de trabalho e prisões, enviando dissidentes indesejados para minerar recursos em sua escuridão. Sua superfície era industrial, céus negros e a atmosfera dependia de sistemas artificiais. A sobrevivência lá era controlada, monitorada e racionada. Esse foi o mundo que moldou o Primarca da Guarda-Corvo. Ainda bebê, Corax foi lançado pela galáxia e seu casulo de gestação veio parar em Lísias. Ele cresceu entre prisioneiros, amadurecendo em uma sociedade de opressão e vigilância. Mas onde outros viam correntes, Corax via fraqueza. Ele estudou os sistemas que aprisionavam seu povo e começou a desmontá-los peça por peça. Com sabotagem furtiva e ataques coordenados, ele liderou uma revolta disciplinada contra os senhores das guildas tecnológicas de Kievar. A revolta foi rápida e precisa, a lua-prisão foi libertada, os tiranos governantes foram derrubados e Lísias passou a se chamar Deliverance. Quando o Imperador chegou, Corax já havia vencido sua guerra bombardeando Kievar com bombas nucleares. O Senhor dos Corvos não estava para brincadeira. E como se quisesse provar isso, Corax não se ajoelhou como um senhor da guerra derrotado, como tantos de seus irmãos fizeram, mas se juntou ao Império como um comandante revolucionário comprovado. Os guerreiros de Deliverance viraram a base da Guarda-Corvo, e seus métodos, infiltração, ataques de decapitação e guerra nas sombras, definiram a Legião. Após 10.000 anos, Deliverance ainda é o mundo capítulo da Guarda-Corvo. Kievar segue como mundo forja, provendo armas e suprimentos, enquanto a Lua funciona como mosteiro fortaleza e centro de recrutamento. Sua cultura ainda valoriza disciplina, resiliência e rebeldia, traços originados do forte senso de justiça e da recorrente rebelião.
Talvez vocês tenham notado que ainda não fizemos a tradicional piada sobre o segundo e o 11º Primarcas. E embora eu ache que o fantasma de Malcador esteja vindo só por citarmos os filhos perdidos do Imperador, não há muito o que dizer sobre eles aqui. É mais do que provável que o processo de apagá-los da história imperial tenha incluído apagar completamente seus mundos, mas talvez não. A maioria dos planetas humanos na galáxia de 40.000 tem histórias complexas e segredos ocultos sob relatos antigos, então talvez os mundos natais do segundo e 11º Primarcas estejam bem diante de nós. Não se pode falar de segredos sem citar a Legião Alpha. Seu mundo natal jamais foi localizado. Existe, é claro, muita evidência de que Alpharius foi criado em Terra, mas Omegon com certeza cresceu em algum lugar da galáxia que nunca foi registrado. Quando ele finalmente permitiu ser encontrado, liderava um esquadrão improvisado de caças que superou a frota dos lobos lunares que se aproximava. Ao que tudo indica, a história dele é que cresceu em um planeta completamente abandonado, e aos poucos roubou, negociou e mentiu até voltar para junto do irmão gêmeo antes de orquestrar a própria descoberta. Mas o problema é que tudo o que temos sobre esses dois primarcas é totalmente suspeito. Alpharius e Omegon mentem tanto que, apesar de sabermos que Omegon tinha um mundo natal, provavelmente nunca o encontraremos. Qual seu mundo natal favorito desse grupo? Em quais planetas famosos você acha que os primarcas perdidos poderiam ter vivido? Conte pra gente nos comentários. Enquanto pensa na resposta, confira nossas assinaturas. Nossos iniciados financiam o esforço de guerra em terra. Como irmão de batalha, você tem acesso a mundos proibidos em vídeos exclusivos para membros, enquanto mestres de capítulo têm seus nomes exibidos no final de cada episódio. E se você não puder fazer isso agora, por favor, curta o vídeo se ainda não fez isso e se inscreva para nos ajudar a colonizar nosso próprio planeta pessoal com mais lore. Tchau!